Hoje nós estamos aqui para falar de um mangá de Yakuza e para isso a gente tem um convidado especial que é o Gabriel, do canal Garou. E hoje vamos falar de Tokyo Killers, de Jiro Taniguchi. Eu não sei se só você teve essa impressão, cara, mas eu achei o personagem aqui parecido com o Sérgio Moro, cara. Isso meio que me tirou um pouquinho da história. Tem, tem. Bom, já presente no catálogo do Pipoca e Nankin há mais de um ano, né? O Tokyo Killers de Natsuo Sekikawa e Jiro Taniguchi, né? Que dispensa apresentação para quem já é fã de mangá aqui no Brasil. E é um trabalho até que recente, né? Porque ele foi lançado originalmente em 2015, mas é algo que, assim, que essa coletânea de histórias ela não é somente o lance de Yakuza, não é somente o lance de crime, narrativa de crime no estilo japonês, mas é uma edição que, curiosamente, foi até por isso que eu convidei o Gabriel para vir aqui trocar essa ideia comigo, é que ele consegue aglutinar várias coisas que o fã de cinema japonês, e principalmente o de narrativas de Yakuza, consegue sacar, né? Porque cinema Yakuza, ele tem muito mais de uma vertente, ele não é somente uma xerox com alguns ajustes das narrativas ocidentais, ele tem particularidades assim muito próprias, né? E dentro dessas transformações que aconteceram, né, dos anos 60 até a grande revolução do cinema Yakuza na década de 70, a gente consegue enxergar várias dessas coisas, porque é um universo riquíssimo, não parece, mas é, dentro dessa coletânea de histórias que consegue fugir do óbvio, né? Eu acho que quem pegar essa edição, talvez, né, se não tiver lido absolutamente nada sobre isso antes, vai estar esperando assim um negócio explosivo, um negócio exagerado no tiroteio e tudo mais. Claro que aqui a gente tem tiroteios, a gente tem cenas de ação que são maravilhosamente bem orquestradas, só que vai surpreender. Se já não surpreendeu, né? Porque muita gente já comprou, eu falei que já está há mais de um ano aí no catálogo. Mas, de fato, surpreende muita gente, né? Porque vai num senso comum, né? E acaba encontrando algo completamente diferente. Isso pro bem ou pro mal, tá? Eu nem vou criticar quem não entrou nessa vibe do mangá. Eu confesso que talvez se eu não fosse tão próximo do cinema japonês, eu não teria curtido tanto. Mas enfim, de qualquer forma, é uma obra notável. E, Gabriel, passa aí rapidinho sobre o que a gente está falando em Tokyo Killers, né? Sobre o que é essa edição, antes de você falar das suas impressões aí gerais sobre ela, por favor. Eu tenho uma pequena crítica a essa obra, porque eu acho que, assim, falta. Às vezes, em algumas edições, falta. E olha que o Pokémon aqui costuma fazer muito isso, mas falta um texto de apoio. Porque eu acho que, para muita gente, como você acabou de falar, que, assim, não está muito inserida no cinema japonês e que não sabe um pouquinho da história do Japão no pós-Segunda Guerra, eu acho que, assim, pega essa obra e acha ela, assim. Acaba lendo e acaba não tirando muitas coisas sobre ela, sendo que, assim, ela tem muita informação, né? Ela tem um contexto muito importante, né? Porque depois, no pós-Segunda Guerra Mundial, depois da capitulação do Hirohito, em 45, você tem na década de 50 essa forte a ocupação americana no Japão e o movimento da esquerda se torna muito forte, principalmente nesse Japão capitalista, e também uma forma de uma crítica ao Japão imperial, ao Japão da pré-Segunda Guerra Mundial. Tanto que na década de 50, que nasce pelas mãos do Yoshihiro Tatsumi, o termo Gekiga quem dá o pontapé. E em 64, a gente vai ter o nascimento da revista Garou, pelo Katsuichi Nagai e pelo Sanpei Shirato. Os dois se juntam, né? Tanto que um dos primeiros grandes sucessos da revista Garou é a lenda de Kamui, as histórias de Kamui também, feitas pelo Sanpei Shirato. Então, e aí a Garou também vai acabar aglutinando pelos anos, né? Mais ou menos até a década de 90, quando ela é vendida e acaba perdendo muito do seu laço e do que fez ela se tornar no que ela se tornou, nessa revista de antologia bem experimental. Ela vai unir vários nomes, como Yoshiharu Tsugi, o próprio Tatsumi, a Kuniko Tsurita. Então ela vai também aglutinar também as histórias da Kuniko Tsurita. Então foi uma magazine muito importante para esse movimento de mangás independentes no Japão. Você tem uma forte influência do movimento de esquerda na produção de histórias que tratam do problema de pessoas comuns no Japão, dos problemas, dos problemas de pobreza
e do cotidiano do japonês. As pessoas muitas vezes acham que a novela vague ela é um fenômeno apenas francês, e por ser um fenômeno apenas francês, as características do fenômeno francês se adaptam a todos os países do mundo, mas não. A novela vaga é simplesmente uma nova onda. Ela simplesmente vem contra o que estava sendo feito anterior, contra o status quo anterior. Então, os mangás, né, na década de 60, a partir principalmente da Segunda Guerra Mundial, eles vêm com essa ideia de dar uma criticada e questionar esse status quo anteriormente, né? E aí, quando a gente fala em Tokyo Killers, aqui a gente vai falar do novelle mangá. Então, o novelle mangá, o termo foi criado por um escritor de uma revista japonesa, porque ele estava fazendo uma resenha de um trabalho do Frederic Boilet, que esse francês radicado no Japão. E ele, aqui no Brasil, ele lançou, a gente tem aqui o spin-off de Yukiko. E o Frederic Boilet, ele faz o manifesto da novela vague, onde ele vai falar da aproximação, o que seria a novela mangá. A novela mangá seria essa aproximação entre as BDs franco-belga e os mangás japoneses. Ele olha para as BDs franco-belgas e como elas têm essa questão estilística, a questão da estética, e como o mangá japonês ele está muito nessa parte da experimentação da narrativa. Então, quando você junta essas duas coisas, e esse é o propósito, né, do Frederic Boilet, você tem essa novela mangá. E um dos expoentes da novela mangá é justamente o Jiro Taniguchi, que é o que a gente está tratando aqui no vídeo. Eu lendo Tokyo Killers, né, que são umas short stories sobre a Yakuza e histórias variadas. Na década de 60, você tem o cinema de Yakuza, e isso eu acho muito legal a gente trazer isso também para o debate. Porque quando a gente tem na década de 60 o Ninkyu Eiga, que é o cinema de Yakuza de cavalaria. Ou seja, é um cinema de Yakuza onde o samurai tem uma figura muito importante, e a honra e o dever dos samurais também ele é muito importante nas narrativas. E na década de 70 é quando a gente passa para relatos reais, e um dos grandes filmes que dá início a essa década de 70 e esses relatos reais, que a gente também pode chamar de Jitsuroku Eiga, é o Batalha, Senhor e Humanidade, que É, traz na também essa... verdade, toda a série Documentos da Yakuza, né? O Kinji Fukasaku Uhum, é o grande inaugurador desse novo filme isso. de Yakuza, né? Exatamente. Aí tem essa série do Batalha Senhor e Humanidade, que são uma série de 5 filmes, e que começa em 73 e vai despir a Yakuza dessa honra e vai tratar de uma questão mais de violência da Yakuza na década de 70. Eu acho que é até muito interessante também quando a gente pensa o que foi a década de 70 e uma certa coincidência com a morte do Yuki Mishima, que necessariamente que era um romancista, né, um romancista japonês, que tinha um nacionalismo muito forte e que também é um nacionalismo à direita, né, tanto que ele é um dos grandes expoentes da nova direita daquela época para cá, que vai acabar cometendo seppuku também, e que tem o livro dele, que ele também fez um filme também chamado Patriotismo, onde meio que ele ensaia o seppuku que ele vai fazer. E como o Yuki Mishima, ele tinha essa questão toda do nacionalismo, da recuperação da figura do samurai, não só da recuperação da figura do samurai, como também da recuperação da figura do imperador. Então é interessante quando a gente olha a morte do Yuki Mishima na década de 70, né, o suicídio do Yuki Mishima na década de 70, com a passagem do cinema do Ninkyu Eiga na década de 60 para a década de 70, que é justamente na década de 70 que a gente vai perder esse lastro do samurai, da honradez e do dever. Mas quando a gente olha para Tokyo Killers, eu acho que esse quadrinho ele acaba mesclando ambos. Porque quando a gente vê as histórias, a gente sempre está falando de personagens, a gente está falando de personagens violentos, de personagens que buscam a vingança, até de formas tradicionais, né? Até na história de vingança, ele não quer ele quer matar o cara que acabou matando a filha dele, e ele usa uma espada, mesmo que um facão, mesmo que enferrujado, por causa da questão da tradição. Quando a gente olha também um cara que ele pede para uma mulher matar ele, né? O problema dessa obra Tokyo Killers é que você não tem o nome dos personagens, né? Uhum. Então, quando ele pede para uma mulher matar ele, só que ele até é tudo encenado. Ele pede para a mulher falar certas palavras também, porque ele quer morrer à moda antiga dos Yakuzas. Então, essa obra do Tokyo Killers, por mais que ela tenha em muitas partes a questão da honra e o dever e os sentimentos, e também essa intersecção entre a questão da honra, do dever e os sentimentos.
que é um negócio muito presente no cinema, né, de Nick Wayne da década de 60. E na década de 70 que você traz essa questão da violência, e essa questão da violência está muito também presente nesse quadrinho. Então eu acho que esse quadrinho ele é muito rico, como eu falei, por isso que eu acho que ele precisava, pelo menos de um prefácio, de um contexto histórico, para a gente saber o foi o Japão na década de 60, na década de 50, na década de 60 e na década de 70. Que a gente consegue entender o que esse quadrinho está falando. Ele não é simplesmente um quadrinho de vingança, um quadrinho onde você vai ver, né? E aí, voltando para o movimento da novela e mangá, um quadrinho onde você tem uma preocupação muito grande com a estética, porque a gente acaba vendo um desenho deslumbrante do Jiro Taniguchi, e assim, mulheres estonteantes, né? No sentido do traço, no sentido do desenho. Então, mas o mangá não é só isso. O mangá está falando sobre um Japão da década de 60, do Japão, uma transição de Japão da década de 60 e da década de 70. Ele está falando de um Japão aonde se tinha um respeito muito grande às questões de dever e honra, e como isso conflitava com os sentimentos, e como isso passa por uma questão de violência, e como a Yakuza mesmo perde essa questão da honra e do dever da década de 60 para a década de 70 com o passar do tempo também. Então, essa desmistificação do que foi a Yakuza, da Yakuza dos samurais, da Yakuza da cavalaria, ela está muito impregnada nesse quadrinho. E eu acho muito interessante como o Jiro Taniguchi ele acaba contrastando esses dois períodos históricos do Japão e a história da Yakuza, né? Então, por isso que eu acho que falta muito um texto assim para você se situar, para não achar que simplesmente é um quadrinho de luta, um quadrinho de vingança e um quadrinho focado muito mais na estética do que na história do Japão. Para quem está nos assistindo aí, já ficou claro que não faz sentido a gente passar sinopses fechadinhas de cada conto aqui, porque isso aqui transcende muito, né? Essas questões, conforme a fala do Gabriel aí, já trouxe inúmeras referências bacanas, e a coisa, ela ainda tem muito mais a ser descoberto por qualquer leitor ou leitora que tente mergulhar nisso aqui. A questão do Melville, para mim, ela é evidente até por conta de uma aproximação grande até com o noir norte-americano, né, com essa questão da figura feminina e tudo mais, mas essa sensibilidade francesa, até na primeira história, que agora é um detalhe polêmico para quem não leu, a primeira história, que é toda colorida, ela é uma narrativa ilustrada, ela quase não é quadrinho, e ela está incompleta. Só que o fato dela estar incompleta, quando você chega ali, você percebe que não faz diferença, né? Tamanha a riqueza da experiência, quando você começa a fazer essas ligações estéticas e conceituais com outros quadrinhos, com o cinema e tudo mais, e ninguém aqui está trazendo o cinema como forma de diminuir os quadrinhos, dizendo que o cinema é uma mídia maior, que bom que esse quadrinho alude ao cinema. Nada disso. Na verdade é que a gente está falando de algo produzido no Japão. E no Japão nunca houve esse negócio de produto de segunda classe e tal, mesmo entre os produtos mais exploitation, mais populares e tudo mais, ninguém nunca viu as coisas dessa forma. Então, a gente já tira isso da frente aí para quem eventualmente tenha pensado nisso, mas também chama atenção que, justamente em partes mais dramáticas e tal, eles optam também por colocar alguns trechos coloridos, tal, inclusive um dos que o Gabriel citou aí, que é essa parte da vingança, que poderia ser a parte mais catártica dentro de uma narrativa mais tradicional, só que na verdade ela chega a ser, não digo que ela é insatisfatória, ela pode ser insatisfatória para quem estava esperando alguma coisa bombástica e tudo mais, mas ela é tão internalizada dentro dessas questões aqui que a gente já trouxe, da impressão de alguém que ainda tem essa visão romântica da Yakuza, do cara do crime e tudo mais. Esse tipo de coisa, para mim, encontra um eco também na série aqui que a gente já citou, que foi o Documentos da Yakuza. O Gabriel falou do Batalha Sem Código de Honra. No segundo filme, eu não lembro o nome agora, mas o segundo filme ele tem um lance que é muitíssimo parecido, que é um suicídio, né, que o membro da Yakuza, um soldadinho de nada, ele se suicida para não ir preso novamente. Esse suicídio, ele foi feito, sabe, por covardia, porque ele não queria encarar o que ia acontecer com ele e tal. E assim, é um seppuku, só que despido desse verniz
né, que as pessoas acostumaram a conferir quando se fala em samurai, quando se fala em Yakuza e tudo mais. Porém, a visão que as pessoas em volta têm desse ato, ela é muitíssimo diferente, porque os caras resolvem dar esse significado do cara que se sacrificou pelo chefe, do cara que mantém o espírito samurai vivo, né? Que essa é a grande virada de chave que a gente tá trazendo aqui. A transição do Nikio Eiga pro Jitsuruko Eiga, que é exatamente o que o Gabriel já trouxe aqui, né? É despir o lance. É diferenciar o filme de samurai tradicional, né? Que abundava na época do Nikio Eiga. Quando você passa para a década de 70, os caras tiram, né? Fazem com que esses filmes eles sejam mais crus, mais violentos e tudo mais. Bom, por tudo que a gente falou aqui, parece que a gente falou pouquíssimo da HQ e tal, parece que o entorno é muito mais interessante, mas não é. Na verdade, o que a gente tentou passar aqui para vocês é que o estofo sobre a cultura Yakuza, a cultura japonesa em geral, principalmente a do cinema, ela faz diferença quando você embarca nessa viagem aqui. Não que isso seja, assim, absolutamente imprescindível, tá? Eu não duvido que muita gente que tenha chegado aqui de paraquedas tenha gostado também, até por esse caráter diferente dela, por esse ar francês, né? Esse lance melvilliano, né? Que é bom, mas de novo eu tô falando de cinema, né? Mas tudo bem, eu vou fazer o quê, né? Faz parte, né? Então é isso. Leiam Tokyo Killers, tá? Que é muito legal mesmo. Vou deixar o link aí para compra na descrição do vídeo para quem quiser ir atrás, quem gosta de filmes de Yakuza e tudo mais, quer conhecer mais sobre esse lado aí, sobre esse nicho aí dos filmes japoneses da década de 60 e 70. Inclusive, a Versátil lançou, ou melhor, está lançando uma coleção maravilhosa que é Cinema Yakuza, tá no 4º volume. Dá uma olhada se você gosta mesmo desse tipo de cinema aí, que vale muito a pena. Tem a série toda, Documentos da Yakuza, que inclusive eu comentei junto com meu amigo Marcos Damiani lá no Cinema Aventura. Vou deixar o link pro programa aí também. E é isso. Agradecemos a presença maravilhosa e enriquecedora aqui do Gabriel, do canal Garou. Esperamos que ele volte aí numa próxima ocasião. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e nos vemos numa próxima. É isso aí, não esqueça que o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, apoia.se/Formiga Elétrica, tá aparecendo aí na tela. Tem aí o link na descrição também, se você quiser dar uma olhada no nosso programa de recompensas para apoiadores. Fora isso, por favor, dá aquele like aí no vídeo, comenta, compartilha, fala aí se você quer que a gente comente mais sobre esse universo da Yakuza no cinema, nos quadrinhos e tudo mais. E é isso, a gente volta semana que vem. Valeu!